A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um dia de evangelização pela União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, a UMESC. Com muita alegria viemos aqui hoje compartilhar uma palavra com você que trabalha com a segurança pública estadual. Civis, militares, policiais civis, guardas municipais, bombeiros, todos, nossos vigias, nossos guardas municipais, a todos vocês que procuram servir na segurança com a vida de vocês impregnada da palavra de Deus, do Evangelho da vida. Hoje queremos trazer para cá de novo para vocês um pouco do nosso pão diário. E o nosso pão diário me lembra o tempo de bombeiro, e nos ensina que muitas vezes, diante das ocorrências, bombeiro militar, a gente pode também levar o conforto àquele que muitas vezes perdeu bens materiais, perdeu vidas e precisa de uma atenção e de um amor. Aqui na presença que traz paz, fala-se sobre os bombeiros lá do Belém do Pará, que junto ao seu capelão, após uma ocorrência, confortaram um cidadão que estava perdendo seus bens através do incêndio. E diz no final, felizes os pacíficos, que substituem má vontade, orgulho e vaidade por amor, piedade e compreensão. Felizes que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E aqui lembrando que a UMESC ela tem esse trabalho bonito no Brasil e no mundo. Não só um trabalho missionário de evangelização, mas também um trabalho filantrópico, um trabalho de ações sociais, que faz a diferença em vidas em países pobres e aqui no Brasil, em comunidades carentes, em várias instituições. Um trabalho muito sério a favor das pessoas. E não só com o pão de hoje, mas com a mensagem diária, queremos hoje levar uma mensagem de conforto a cada um de vocês que está participando deste momento. Queremos levar uma palavra de vida a cada um de vocês, lembrando aqui no Atos 4:33. Com grandes sinais de poder, os apóstolos os testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Dar testemunho, né? Isso é fundamental. E essa palavra de vida, proposta no tempo pascal para muitas denominações, convida-nos na plenitude da liberdade de quem recebeu a mensagem do Evangelho a sermos também nós testemunhas do acontecimento que marcou a história. Jesus ressuscitou. Para compreender plenamente o significado desse versículo extraído dos Atos dos Apóstolos, convém citar a frase que, imediatamente antes, a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Olha que coisa linda, que testemunho. Em Atos 4:33, com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram todos movidos por essa fé. Nesse texto, nos é apresentada a primeira comunidade cristã animada pela poderosa força do Espírito Santo. Sua característica era a comunhão entre os fiéis, que desperta nele o impulso de proclamar a todos o evangelho da Boa Nova. Cristo ressuscitou. E vã não é nossa fé. As pessoas daquela comunidade são as mesmas que antes de Pentecostes estavam assustadas e desalentadas diante dos últimos acontecimentos e que agora se manifestam abertamente, disposto a dar testemunho até ao martírio, graças à força do Espírito Santo, que varreu os medos e os temores. Era um só coração, era uma só alma, praticava amor mútuo até o ponto de colocar os bens em comum. Era esta a realidade que, envolvendo um número cada vez maior de pessoas. Olha quão forte isso. Mulheres e homens que seguiam Jesus tinham ouvido as suas palavras.
tinham vivido com ele no serviço, no amor reservado aos últimos, aos doentes, tinham visto com os próprios olhos os feitos prodigiosos realizados por Jesus. A vida deles tinha mudado porque foram chamados a viver uma nova lei. Eles foram os primeiros testemunhas, as primeiras testemunhas da presença viva de Deus entre os homens. Mas para nós, seguidores de Jesus, hoje, o que significa dar testemunho? Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e os seus fiéis eram estimados por todos. Atos 4:33. A forma mais eficaz de dar testemunho, o resultado é mostrar que ele está vivo e que habita entre nós. Se vivemos a sua palavra mantendo aceso no coração amor para com o próximo, se nos esforçarmos de modo especial para conservar sempre o amor mútuo entre nós, então o ressuscitado viverá entre nós. Ele viverá também em nosso meio e irradiará ao nosso redor a sua luz e a sua graça, transformando os ambientes em que vivemos com frutos incalculáveis. E será ele, mediante o seu Espírito, a guiar os nossos passos e as nossas atividades. Será ele a dispor as circunstâncias e a oferecer as ocasiões para levar a sua vida a todos que dele necessitam. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Uma cristã chamada Margarete Carran escreve: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós somos chamados todos a fazer isso. É o mandato extraordinário que os apóstolos receberam diretamente de Jesus há 2000 anos e que mudou o curso da história. Como ela, todos nós temos essa missão, porque hoje Jesus dirige também a nós o mesmo convite, oferece-nos a possibilidade de levá-los ao mundo com toda a criatividade, as capacidades e a liberdade que ele mesmo nos deu. Jesus ressuscitou. Vamos anunciar. É um anúncio que não termina com a sua morte, pelo contrário, ganha nova força depois da ressurreição e de Pentecostes, quando os discípulos se tornaram testemunhas corajosas do Evangelho. E demais, o mandato deles chegou até nós, até hoje, por nós. Por meio de mim e por meio de cada um de nós, Deus quer continuar a contar a sua história de amor àqueles com quais partilhamos curtos ou longos períodos de vida. E possamos lembrar, é Páscoa, é ressurreição. E nós temos que fazer a nossa parte como foram desde lá do início. Levar a boa nova de Deus, a razão da nossa esperança. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que viveu, nasceu, viveu e morreu por amor de nós, que possamos, com essa força da sua ressurreição, proclamarmos verdadeiramente as suas bênçãos entre nós, levar o evangelho a toda a criatura. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, para que você possa realmente ter a coragem, o destemor e toda a criatividade, sabedoria e graça para proclamar a boa nova do reino de Deus. Um bom dia e uma boa semana a todos.